Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Palmeiras porque Leila Pereira e Dudu trocam farpas públicas. Olha, uma treta daquelas. E depois dela dar uma declaração dizendo que o atacante saiu pela porta dos fundos do Palmeiras, lá de Belo Horizonte, onde ele já está no Cruzeiro, Dudu respondeu. E também tem uma última informação: Vitor Reis está vendido para o Manchester City da Inglaterra, e você vai saber nesse vídeo se ele vai agora, se ele vai depois, quanto que vai ser, aquela coisa toda, chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Obrigado para todo mundo que está inscrito aqui no canal, para todo mundo que está chegando, valeu pelo carinho, like no vídeo me ajuda bastante, tá bom? Vamos falar do Palmeiras porque fechou com a Sporting Bet, que fez o anúncio, né, como a patrocinadora, um contrato de 3 anos de 100 milhões de reais anuais. É o contrato, podendo chegar até mais ainda com metas estabelecidas, mas enfim, um aporte que o Palmeiras não confirma, mas via bastidores a gente tem essa informação de 100 milhões de reais anuais. Nesse anúncio, a Leila concedeu uma entrevista, e uma entrevista daquelas que a gente sabe como ela sabe falar e sabe como repercute. Inicialmente ela falou sobre o patrocinador, exaltou muito a Crefisa, né, que se despede, mas com muitos serviços prestados ao clube, e a Leila tinha dado uma declaração, né, polêmica também, o ano passado, dizendo que quando ela deixasse de investir no Palmeiras, o Palmeiras acabava, o Palmeiras voltava para a Série B, para não sei o quê, aquela coisa toda, né? A Leila, ela tem muitos méritos, merece muitos elogios pela brilhante gestora que é, como a empresária que é, né, fora do futebol, e depois quando chega no Palmeiras ela continua, né, administrando, gerindo, tem as suas posições firmes dentro do futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro precisa de figuras como a Leila. Agora, tem vários momentos que ela perde a mão exatamente por essa personalidade, por esse temperamento, né? E não é à toa, né, que ela conquistou tudo que conquistou na vida por conta dessa personalidade. E não vai mudar, né? Então, assim, cada qual. Também não vou aqui ficar julgando escolhas e consequências, né? Ela escolhe agir assim e tem as consequências. Muitas vezes ela perde a mão, como dizer, né, que se ela parasse de investir no clube, o clube acabaria. Aí ela passa a impressão de que ela se sente maior do que o clube. E isso não é verdade, pelo menos nessa declaração. Não vou falar que ela faz isso ou fala disso ou se sente assim o tempo inteiro. Estou falando dessa declaração específica. E aí falo sobre o mercado, por exemplo, né? O Palmeiras investiu muito na contratação do Facundo Torres, do próprio Paulinho. E aí ela interrompe o Silvestre, né, meu amigo da Gazeta lá que estava fazendo a pergunta, dizendo: e vem mais. A gente não vai parar por aí, o Palmeiras está no mercado. Ou seja, o Palmeiras está tentando contratar. Foi questionado sobre o Andréas Pereira. Eu tenho uma informação via pessoas próximas ao atleta de que o negócio dificilmente vai acontecer, tá? Eu não consegui apurar mais detalhes disso, mas eu recebi de pessoas ligadas ao jogador de que dificilmente ele vai sair do Furra, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras insiste. E o GE tem dado notícias constantes, né, o Globo Esporte ali, de que o Palmeiras chegou a alinhar salários com o jogador, de que estaria próximo, está tentando seduzir o Furra. A informação que eu tenho via jogador é que ele não quer sair de lá por enquanto, ou pelo menos voltar para o futebol brasileiro, para um clube que não seja o Flamengo. Essa informação ela pode ser desmentida e derrubada a qualquer momento, tá? Não estou cravando aqui que ele não quer jogar no Palmeiras, não é isso, porque amanhã ele fecha com o Palmeiras, a gente sabe como funcionam essas coisas. Mas, inicialmente, não é a prioridade dele vir para o Brasil, tá? Eu sei porque tem muita gente dizendo que ele tá louco para jogar no Palmeiras, ele já se acertou com... Não é a informação que eu tenho, e se ela estiver errada, não tem problema, tá? Agora, o Palmeiras continua, e a Leila deixou muito claro isso, que está negociando, que está tentando e que seria um grande jogador ali, né, para compor o elenco. Não desistiu ainda da contratação do Andréas Pereira. Sobre o Jorginho, inclusive, ela foi questionada, né, que não tem nada. Sobre o John Arias, falou que é um grande jogador, elogiou muito o John Arias, mas que conversou com o Mário Bittencourt e que ele não quer negociar o John Arias para o mercado interno. Ou seja, teve aquela tenteada, né, do tipo, e aí? Ou seja, o Palmeiras procurou, porque ela não teria dito tudo isso, não teria elogiado o jogador, não teria dito que teve a conversa com o Mário Bittencourt. Então o Palmeiras tentou contratar o John Arias, mas como outros clubes, tá, aqui no Brasil, mas não teve negócio. O John Arias não vai sair do Fluminense, pelo menos para o mercado interno, segundo o presidente do Fluminense, segundo a presidente Leila Pereira. O Vitor Reis,
Cara, o Vitor Reis é um negócio maluco, porque ela chegou a dizer que não ia revelar valores, que ia tentar segurar ele até o Mundial, que o Palmeiras não colocou o Vitor Reis à venda, que ele foi procurado e que eles estão tentando encontrar o melhor valor, que inicialmente a proposta não agradou, que ela não ia falar em valores e tudo mais. E aí, no final da noite, aí, a gente já teve a informação, o André Hernan que publicou, ele que está acompanhando muito esse caso desde o começo, de que os valores não chegariam aos 40 milhões de euros inicialmente divulgados, mas chegaria próximo, 35 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais, e inclusive fazendo com que o Vitor Reis saísse agora do Palmeiras. Ele que recém completou 19 anos. Então, a tendência é que o Vitor Reis esteja se despedindo do Palmeiras. A Leila já tinha confirmado na entrevista durante o dia da negociação que os valores estavam chegando próximos, que eles estavam conversando, que ela ia ver, ia tentar segurar ele até metade do ano, que não tinha nada certo, aquela coisa toda, mas aí, e depois, né, na sequência, já rolou a venda. Ela falou também sobre, e aí voltando, né, sobre essa questão do mercado, né, que o Palmeiras está no mercado, está agressivo e tudo mais. Ela usou algumas expressões interessantes do tipo assim, eu repensei muita coisa, o sucesso não te faz enxergar tudo, né? Você fica com a visão meio turva, meio embaçada. Então eu percebi que eu precisava mudar a postura do Palmeiras, sempre olhando, né, com o departamento de futebol e tudo mais, mas que a gente precisava, em outras palavras, né, gente? O Palmeiras entendeu. Ela disse que não ficou satisfeita com o ano passado. Eu sei que o torcedor é muito exigente, mas eu também sou. A gente foi tripaulista, tudo mais, vice-campeão brasileiro, mas eu queria mais. Eu queria mais e o torcedor também. O que ela percebeu? Que nos últimos anos, e aí essa é uma... Não vou jogar confete em mim, tá? Mas era uma briga que eu tinha com os meus colegas do Jogo Aberto, inclusive, dizendo assim, gente, o Palmeiras, ele fatura para investir muito mais do que investe. O Palmeiras muitas vezes depende de jogadores medianos, jogadores que têm potencial, jogadores que podem maturar ali na frente, mas que não são jogadores que resolvem a tua vida. Ok, eu sei que o Palmeiras contratou o Felipe Anderson ano passado, que ainda não aconteceu, o próprio Maurício, né, do Inter, tirando o Maurício, que é um jogador que teria mercado na Europa, foi lá no mercado interno e buscou o cara. Mas assim, ótimos jogadores, mas não são jogadores para resolver o teu problema, na minha avaliação. Eu acho que o Palmeiras ele começou a contratar jogadores do tipo, não, pega um cara ali, pega um Piquerez aqui, que é ótimo, que é excelente, né? Depois do Matias Vinha, vamos olhar no mercado sul-americano, o lateral Jai, o Aníbal Moreno, ótimos jogadores, ninguém discute, o Richard Rios, mas assim, cadê aquele jogador que resolve? E aí eu tô falando, obviamente, dos homens de frente, né? Porque aí o Palmeiras dependeu de mais uma joia da sua base, do Estevão, do talento do Abel Ferreira, de manter esses caras motivados até o final, e na última rodada ele nem conseguiu, né? Porque perdeu em casa pro Fluminense, porque já viu que o título tinha ido embora, e eu imaginei, não, o Palmeiras vai esticar a corda até o final. Não conseguiu, mas até a última rodada o Abel conseguiu mobilizar os caras. E o Flaco Lopes, né? Ou o Rony. Então, assim, o Palmeiras dependeu muito dos gols do Veiga, que voltou a jogar um bom futebol no segundo semestre, o Estevão, e, cara, e foi isso, né? Então, assim, cadê aquele cara? O Palmeiras entendeu que precisava mudar esse comportamento e a Leila revelou isso nessa entrevista. E aí vem a cereja do bolo, né? Quando ela foi questionada sobre o Rony, de que o Rony poderia sair, aquela coisa toda, que tem propostas e tal, ela decretou que o Rony estaria num fim de ciclo e que ela entende na sua vida como empresária fim de ciclos totalmente naturais, que inclusive a Crefisa encerrou o seu ciclo ali no Palmeiras e vida que segue, e que os jogadores, tem alguns jogadores que encerraram o seu ciclo. Ela entende que o Rony encerrou o seu ciclo, que negociou com o Fluminense, não houve um acerto, que tem outras propostas chegando e que se o Rony não se acertar com ninguém, né? Porque inclusive o Palmeiras já topou. Ela chegou a dizer o seguinte, não, o Palmeiras aceitou, que não houve o acerto com o jogador. Então, se não houver esse acerto, o Rony vai continuar dedicado, é um atleta dedicado, é um atleta com serviços prestados, é um excelente profissional, ele vai continuar nos ajudando da maneira que for. Então ela praticamente, né, disse para o Rony, se chegar, pode levar, se acerta com o cara e vai embora, porque acho que encerrou a participação dele no Palmeiras. Ela decretou isso, tá? E aí, ela foi questionada sobre o Dudu na sequência. Será que, né,
tudo isso, né, essa maneira que vocês estão tratando é para não acontecer o que aconteceu com o Dudu. E aí ela fala, completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Essa é a manchete. Antes disso, ela fala, o Dudu procurou o Cruzeiro, e aí ela fala, depois de 9 meses de lesão, com todo o tratamento que nós damos para todos os atletas, né, para não dizer que ele recebeu um tratamento especial, retornou, negociou com outro clube, procurou o Cruzeiro, o Palmeiras aceitou essa proposta, uma proposta vantajosa, eram 20 milhões de reais na época. De repente ele resolveu não ir mais, e o Palmeiras jogou esse dinheiro na janela, porque aí ele sai ao final do ano, a gente entendia ali que o ciclo dele tinha se encerrado, e pelo visto eu estava certa, segundo a Leila. Ele fica até o final do ano e sai sem render nenhum real para o Palmeiras. E saiu daquela maneira, como todo mundo já sabe. É forte, cara, é forte, porque assim, eu sei que tá todo mundo dividido aí, né? Tem gente do lado da Leila, tem gente do lado do Dudu. E eu não tenho procuração para defender nenhum dos dois. Eu acho forte quando você fala isso de um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Cara, o Dudu, ele obviamente cometeu seus erros. E acho que não foi legal a maneira como ele, naquele momento, ensaia uma saída e depois volta atrás. Não foi legal com o Cruzeiro, com o Alexandre Matos. O Cruzeiro anunciou ele, com o próprio Palmeiras. Agora, cara, vamos tentar. Não dá para você tratar os desiguais de forma igual, né? E o Dudu é um dos maiores jogadores da história inteira do Palmeiras. Você pega a história inteira do Palmeiras, de todas as academias, que tem grandes craques, o Dudu tá lá no bolo. O Dudu tá no meio dos tops, dos principais. Ele muda a história do Palmeiras a partir de 2015, com outros tantos jogadores, técnicos e tudo mais, mas é o Dudu é o símbolo dessa terceira academia. É o Dudu. Junto do Veiga, do Gustavo Gomes, tem vários. Mas o Dudu, para mim, ele é o maior símbolo a partir de 2015. E aí é difícil, cara. Porque quem sofre com tudo isso é a instituição. É a instituição que tem a imagem arranhada, é o torcedor que fica dividido, se degladiando, fica colocando numa balança, né? Quando, na verdade, a Leila está presidente. E ela vai marcar uma história importante. Mas, cara, o Dudu... Eu não sei se a Leila é um ídolo do Palmeiras. Eu ia falar ídola, né? O correto do português é o ídolo. Mas o Dudu, cara, o Dudu é um dos maiores protagonistas do Palmeiras. E aí? Difícil, né, cara? Triste, na verdade, a gente falar sobre isso. E a maneira como a Leila conduziu, por mais erros que o Dudu tenha cometido, eu não acho legal. Eu acho que a Leila tem os seus acertos, tem os seus méritos, mas eu acho que ela derrapa em alguns momentos. Agora, a resposta do Dudu, ela foi extremamente agressiva. Ela foi num tom de... ela começa muito bem, porque, cara, sair pela porta dos fundos é que estava muito pesado, né? E aí botou lá todos os troféus, a maneira como ele saiu, que não foi a melhor, né? Mas, assim, mostrando que, cara, olha só como eu fui importante. Só que aí vem uma ofensa no final, né? E aí desanda, né? Aí, obviamente, claro, né? Isso é do Dudu com a Leila, eles que vão se entender. Mas aí eu acho que os dois erraram a mão. A Leila não precisava expor um ídolo daquela maneira, mesmo ela estando certa, tá? Para muita gente. Mesmo ela estando certa no mérito, não acho legal você tratar um ídolo dessa forma. E ela tá lá para defender os interesses do clube e tá tudo certo. Ela pode fazer o que ela quiser e eu posso achar o que eu quiser. Eu não acho legal. E não acho legal o Dudu responder da maneira como ele respondeu com aquela última frase. Ele poderia mostrar a foto e dizer, e até deixar na ironia, né? Eu saí pela porta dos fundos porque estava meio pesado e tal. Lindo. Seria uma resposta, pá, um tapa de luva, assim, do tipo, tá aqui, ó. É isso que você está desmerecendo, digamos assim. Só que aí ele ofende no final e aí vira barraco. Enfim, quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque realmente tomou o noticiário durante todo o dia e vai perdurar. Essa treta está longe de acabar, é uma pena.
A gente está falando de um ídolo, de um dos maiores da história que não se despediu corretamente, que saiu dessa maneira, digamos, né, pela porta dos fundos, revelada aí pela própria Leila Pereira. Mas no torcedor do Palmeiras eu tenho certeza que o Dudu tem um lugar cativo. E a Leila também, de certa forma. Ou seja, isso não agrega nada, não ajuda ninguém. Ele chegou com a confiança lá no alto e sem medo de encarar desafios. Facundo Torres, o mais novo reforço do Palmeiras, já está pronto para estrear e vem cheio de histórias dos bastidores da sua contratação. Do apoio de Abel Ferreira às conversas inspiradoras com Marcelo Bielsa, vamos te contar tudo sobre essa nova estrela do Verdão. Segura aí, porque essa história promete. Facundo Torres, atacante de 24 anos, chegou ao Palmeiras com contrato até o final de 2029. Em sua apresentação, ele deixou claro: está mais do que preparado para vestir a camisa do Verdão e encarar os desafios do futebol brasileiro. Amanhã eu já estaria pronto, disse Facundo, mostrando confiança e destacando o crescimento da Major League Soccer na sua preparação para jogos intensos. Após 3 temporadas no Orlando City, da MLS, Facundo afirma que a Liga Norte-Americana ajudou a aumentar sua intensidade de jogo e que a transição para o futebol brasileiro será tranquila. O atacante chega determinado a brilhar e conquistar seu espaço na equipe. E sabe quem teve um papel fundamental nessa história? Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia. Facundo revelou que, durante as negociações com o Palmeiras, conversou com Bielsa para buscar conselhos sobre o novo desafio. Quando estava fazendo exames médicos, o Bielsa me chamou e disse que estava feliz por eu vir para o Palmeiras, porque era uma grande equipe, um campeonato que me faria crescer. Ele falou que isso seria importante para a seleção uruguaia. Além disso, o próprio Abel Ferreira teve um papel essencial. Mesmo de férias, o técnico português enviou mensagens e detalhou o projeto do Palmeiras, convencendo o jogador a escolher o Verdão. Facundo também destacou o apoio da presidente Leila Pereira e de outros membros da diretoria, que foram fundamentais para sua decisão. E tem mais: o atacante já escolheu o número que vai vestir no Verdão. Com a ajuda de Piquerez, seu ex-companheiro no Peñarol, Facundo optou pela camisa 17, e sua estreia está marcada. O jogador já foi registrado no bid da CBF e estará em campo nesta quarta-feira, às 21h35, contra a Portuguesa, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão. A expectativa é alta, e a torcida já está ansiosa para ver o uruguaio em ação. Facundo chega com o objetivo de conquistar títulos e ajudar o Palmeiras na disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Apesar de ter recebido uma proposta financeiramente mais vantajosa do Cruz Azul, do México, Facundo Torres escolheu o Palmeiras pelo projeto esportivo e pela chance de disputar grandes competições. Quando começaram as conversas, o clube que eu jogava já tinha jogadores que atuaram aqui, e eu perguntava como era. Piquerez me falou muito. Falei com Holanda, com o treinador, com Barros, e até a presidente me chamou. Isso me fez vir para cá. O atacante está focado em retribuir toda a confiança depositada nele e promete dar conta do recado no Verdão. Será que estamos diante de mais um ídolo da torcida alviverde? E aí, torcedor palmeirense, está confiante no potencial de Facundo Torres? Será que ele vai conquistar a torcida e se tornar um dos grandes nomes do Verdão? Deixe seu comentário aqui embaixo e conta pra gente o que você espera desse reforço. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Palmeiras. Vamos juntos em busca de mais uma temporada vitoriosa. Avante, Verdão!